Olá, amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio e vídeo no canal do No Secreto com Deus. Eu sou Ana Paula Montenegro, tenho 26 anos nesse presente momento e a função desses dois meios, tanto do podcast lá no Spotify como do canal aqui no YouTube, é compartilhar um pouco daquilo que eu vivo com Deus, é compartilhar algumas experiências reais de uma pessoa real, né? Não sou famosa, não sou teóloga, mas eu sou uma cristã que está caminhando em busca da santidade para que quando Jesus voltar eu possa subir, né? E daí eu trago aqui algumas experiências de coisas que eu observo no mundo, sobre o ser humano, de coisas que eu observo no mundo, independente de ser coisas da fé ou fora da fé, mas que eu sempre tento, de alguma forma automática, eu linko com a palavra. E eu gosto de trazer esse tipo de pensamento e reflexão para você que gosta de uma conversa, para você que gosta precisa de uma amiga, precisa conversar, para você que gosta de um conteúdo slow, mais calmo, deixa o YouTube ligado, ou então põe o Spotify aí enquanto tá dirigindo e fica me ouvindo, tá certo? Bom, vamos lá. Hoje eu queria falar de uma coisa dos caçadores da irmã do Coque. Ai, gente, esse assunto é mara. Eu estou lendo, finalmente, depois de uma labuta grande, eu consegui terminar 2 Coríntios. Tava difícil. Mas eu comecei Gálatas, e daí eu já fui engolindo Gálatas. E hoje eu li um texto no primeiro capítulo de Gálatas que me chamou muita atenção. Que para muitas pessoas é algo, dependendo da forma como elas interpretam, pode soar como algo errado. Mas, na verdade, o pensamento de Paulo é muito correto. E eu vou explicar ele bem direitinho, linkando com a nossa vida. Bom, antes de tudo, eu queria saber se você ou se você conhece aquelas pessoas que são fominhas de palavra profética. Ai, gente, eu acho que assim, eu nunca fui fominha de palavra profética, sabe? Mas eu vivia num ambiente muito avivado, que se movia intensamente no profético. E hoje eu sou da Batista, acreditamos em dons, papapá, só que é um ambiente completamente diferente daquilo que eu vivia. E não tem problema nenhum. Eu não troquei de igreja, né? Porque eu desacredito, não. É só por direcionamento de Deus mesmo para coisas que o Senhor tá fazendo e vai fazer na minha vida. Tô tentando entender isso ainda, inclusive. Mas eu tava pensando sobre aquelas pessoas que são fominhas de palavra profética. Eu lembro que quando eu era adolescente, mais ou menos, eu fazia parte de uma célula, né? Um pequeno grupo, só de meninas. E daí tinha uma garota lá que ela dizia assim, nossa, eu cheguei atrasada porque eu tava na irmã fulana, sei lá, Glorinha. Eu tava na irmã Glorinha, teve roda de oração lá na casa da irmã Glorinha. Aí a gente, nossa, irmã Glorinha, que é essa? Não, ela fica lá no bairro tal, lá longe, e ela promove, digamos assim, uma reunião semanal, quinzenal, e tem um mover profético muito grande. Ela sai entregando palavra pra todo mundo. Aí lembro que tinha uma menina na célula que falava assim, nossa, eu tô precisando de uma palavra, eu tô precisando receber uma palavra, tô precisando de uma revelação, de uma coisa assim, estrondosa. E a outra menina pegava e dizia, vai lá na irmã Glorinha, pô, vai lá na irmã Glorinha, ela vai te trazer uma revelação, quando ela passar por tu, que toca na tua cabeça, receba, você vai receber a palavra. E eu ficava observando aquilo. Nessa época, eu ainda não tinha tido um contato muito perto com a parte mais avivada, mais pentecostal, digamos assim, do evangelho. E era muito engraçado, porque eu ficava, mas gente, como assim? Não tô entendendo. A menina era fominha de palavra profética. E durante um tempo, por eu nunca ter tido contato com isso, eu tinha anseio de ir pra ver como é que era. Beleza, corta aí pra alguns anos à frente, mudei de igreja, fui pra um lugar extremamente avivado, fui muito ativada espiritualmente. E em vez de receber as palavras proféticas a respeito da minha vida, Deus começou a me dar palavras de conhecimento e palavra profética a respeito da vida de outras pessoas. E beleza, eu só agia em obediência, ia lá e entregava. Às vezes na igreja tinha um apelo. Quando eu ia orar pelas pessoas que responderam ao apelo, digamos assim,
As palavras fluíam da minha cabeça, simplesmente, tipo, Deus me mostrava coisas sobre a vida das pessoas que eu não tinha a mínima ideia, eu não tinha a mínima ideia de como que aquelas palavras simplesmente fluíram na minha cabeça. Mas eu falava e fazia sentido, com muito temor e tremor, com medo de errar e falar besteira, falar uma heresia, entregar em vez de entregar uma profecia, entregar uma profetada, mas eu simplesmente, com muito temor e tremor, eu obedecia ao Espírito e entregava. E as pessoas testemunhavam dizendo que aquilo que eu tinha falado, por mais que eu que entreguei a palavra não tivesse entendido, casava certinho com algo que elas estavam vivendo, com uma situação em que elas viveram durante aquela semana, com uma visão que elas também tiveram, com um sonho que elas tiveram enquanto dormiam no mês anterior, sabe? Era algo surreal. Eu ficava, como assim, né? Como assim que Deus me usa? Como assim que Deus me usa? Enfim, isso se tornou algo normal pra mim. Isso se tornou algo comum na minha vida. Ser usada por Deus nessas questões, nesses dons. Ok, tudo bem. Até aí, ok. A questão foi o seguinte. Foi que chegou um momento em que eu comecei a me perguntar, me questionar por que eu não recebo palavras proféticas das pessoas. Eu entrego a minha alma no profético. Eu entrego tudo o que eu tenho de uma forma muito espontânea e muito natural, orando pelas pessoas e Deus me dando revelações puras a respeito da vida dessas pessoas, certeiras a respeito da vida dessas pessoas, coisas que eu não entendia, tá? Visões que Deus me dava sobre as pessoas que eu não entendia, mas de alguma forma falava com aquelas pessoas, casava, alinhava com aquilo que elas estavam vivendo, e eu não conseguia compreender por que eu derramo tanto sobre as outras pessoas e, entre aspas, as pessoas não estão derramando sobre mim. Eu questionei muito Deus, muito, 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 muito. Mas aí, algo que em secreto o Senhor falou comigo foi que você não precisa. Você não precisa, minha filha. Eu não preciso porque eu já sou perfeita, não. Eu não preciso dessa forma do mover de Deus, de forma, digamos, sobrenatural, no sentido de alguém que tem um dom profético, um dom de palavra de conhecimento. Eu não preciso, não porque eu sou perfeita, mas porque aquilo que Deus deseja falar ao meu coração, Ele já fala comigo no meu dia a dia. Ele já fala comigo através da palavra. Eu não estou anulando os dons, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que Deus, Ele não movia pessoas para me entregar palavras específicas, porque tudo aquilo que era específico que Ele gostaria de falar comigo, Ele falava comigo através da leitura da palavra. Que é uma coisa que eu tinha bastante dificuldade de fazer, de ser constante, mas que eu me esforçava muito. E eu sempre não, assim, da pandemia pra cá, eu me debrucei muito no estudo da palavra. Avassaladoramente. Deus me deu uma fome de Bíblia que eu não sei explicar. E eu comecei a querer buscar o entendimento da palavra baseado em sentar e estudar. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Entenderam? Então, tipo assim, eu convivi com muitas pessoas que eram fomes de palavra profética, que se tivesse a irmãzinha do coque na igreja, eles passavam longe. Se a irmã do coque tava numa calçada, eles trocavam de calçada para poder, com medo da mulher, sei lá, ter uma visão mirabolante lá do apocalipse com a vida deles e receber uma palavra que eles não gostariam de receber, digamos assim. Um confronto, uma exortação que eles não gostariam de receber. Eu nunca tive sede de que outras pessoas me revelassem algo a respeito da minha vida, não por ignorância, mas porque é algo que nunca foi latente, né? Nunca foi... Nunca veio, na verdade. Mas eu comecei a questionar o porquê que isso não acontecia comigo, como acontecia com as outras pessoas. Como acontecia com as outras pessoas, inclusive eu sendo usada na vida delas. Aí, enfim... Eu vou ler Gálatas 1:11, que é justamente a palavra que Deus falou muito comigo hoje no meu devocional, que fala assim: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano.
Não a recebi da fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Isso é muito profundo. E esse tipo de afirmação de Paulo divide públicos, divide questionamentos. Por quê? Eu, particularmente, acredito que nós precisamos de orientação, sabe? Assim como os apóstolos, eles sentavam à mesa com Jesus, eles tiveram aquela troca orgânica ali com Jesus, e Jesus orientando eles, ensinando de perto ali, corrigindo de perto, ensinando, faça assim, faça assado, diga assim, toque, ore, jejue. Eu acredito que nós também precisamos. Se os apóstolos, que são os apóstolos, precisaram, por que eu não preciso? Eu preciso. Mas eu também entendo o contexto de Paulo, da vida dele. A forma como ele se converteu a Cristo, a forma como ele aceitou Jesus, na verdade, a forma como Jesus intimou Paulo é completamente incomum. E ele não estava num lugar onde havia, pelo menos que eu saiba, né? Onde havia, digamos assim, alguém para ensiná-lo. O Ananias, que se eu não me engano, o nome da pessoa que impôs as mãos nele para que ele deixasse de ser cego, ele era cristão, obviamente, mas eu não sei o quanto de sabedoria, de entendimento que essa pessoa tinha. Então, como o próprio Paulo narra, ninguém ensinou a ele. E um pouquinho mais pra frente, ainda nesse capítulo, Paulo fala que ele só teve um encontro com Pedro, se eu não me engano, de 15 dias, isso depois de 3 anos de convertido. E com Tiago, irmão de Jesus, que foi por tempo limitado também. Foi coisa básica, foi pouquíssimo tempo. Então, tipo assim, ele não teve a oportunidade que os outros discípulos tiveram de sentar à mesa, ser discipulado pelo grande mestre Jesus, fisicamente. E que as circunstâncias em que Paulo vivia não cooperaram para que ele pudesse ter um preparo intenso. Mas eu acredito, como o próprio Paulo mostra, né, é que a experiência que ele viveu com Jesus e as atitudes subsequentes, as coisas subsequentes que aconteceram, foram suficientes para que ele criasse um temor do Senhor. E esse temor que ele tem por Deus, que é extremamente claro na forma como ele fala, fluísse como sabedoria, e o Espírito, obviamente, pudesse trabalhar no coração dele. Então, ok, Paulo, ele foi discipulado pelo Espírito Santo, 100% pelo Espírito Santo. E quando eu vejo essa situação de Paulo, principalmente no fato de que ele perseguia outros cristãos, imagina ele entrar dentro de um templo, dentro de uma reunião de cristãos, e talvez fosse muito fácil ele ser expulso daquele lugar. Afinal, o que eles iam pensar? Paulo veio matar a gente, bota ele pra fora. Então, ou era ele e Deus, ou não tinha ninguém. Ou, infelizmente, não tinha ninguém. Tô chegando no ponto que eu quero chegar. E daí, então, tipo assim, eu não discordo, obviamente, do fato de que ele aprendeu tudo sozinho, porque eu acho que era o que tinha que acontecer com ele. Mas eu também não concordo que todos nós devemos ser independentes de orientações de pessoas que têm mais maturidade, têm mais anos de fé, dão frutos de verdade da fé que elas têm. Precisamos reconhecer que nós somos muito limitados, meus amores. Nós somos extremamente limitadas em entendimento da palavra, somos extremamente limitadas em nos sustentar. Eu creio que, assim como a palavra fala, nós que somos irmãos na fé, estamos aqui todos juntos para suportarmos uns aos outros, e não é suportar de, você é insuportável, eu preciso te suportar, mas é suportar de dar suporte, entendeu? Estamos todos juntos. Na hora que eu tropeçar na pedrinha, os outros dois que estão aqui com os braços dados comigo, eles vão me dar suporte, eles vão me ajudar a levantar e continuaremos a caminhar. Então é isso que eu creio. Acredito que a gente precisa estar junto como igreja. A gente precisa se ajudar. O pastor, ele é usado na minha vida para poder me auxiliar. Assim como as ovelhas, digamos, para poder auxiliar. Quando tem uma ovelha saindo do caminho, ele pega o cajado dele ali, a vara dele, puxa, volta pro caminho, volta para junto. E eu acho que a função de um discipulador, a função de um pastor, de um líder de célula, de qualquer pessoa que seja uma referência para você,
em presença, pessoalmente, e de fé, a função dela é essa. É te ajudar a alinhar a tua visão com aquilo que é a verdade, com aquilo que a palavra fala. Só que o grande problema, minhas queridas, é quando a gente usa a nossa liderança, as pessoas ao nosso redor, que são, digamos, mais crentes do que a gente, como muleta para apoiar a nossa vida cristã. Aí não dá. Aí não dá. Eu vou contar uma experiência que eu tive pessoal, né? Experiência pessoal mesmo. Durante a pandemia, quando estourou a pandemia aí, eu me vi numa sinuca de bico. Ou eu acordava pra vida e arregaçava as mangas e botava a cara na Bíblia pra estudar, porque não tinha igreja aberta, porque eu não estava perto dos meus pastores, eu nem tinha como conversar com eles presencialmente, digamos assim. A demanda de coisas que eles precisavam cuidar naquele período era enorme por causa da situação que a gente estava vivendo, de forma geral. Ou eu simplesmente trocava o meu leitinho por alimento sólido, a fina força, ou eu ia me desviar completamente. Me desviar dentro de casa mesmo, entendeu? E daí eu me vi nessa situação, e foi aí que eu comecei a pedir pra Deus, pra que Deus realmente me desse uma fome, uma sede maior da palavra, pra que o Senhor expandisse o meu intelecto, o Senhor expande o meu intelecto, pra que eu consiga receber aquilo que o Senhor tem pra mim, pra que a minha mente consiga cerebrar, consiga raciocinar aquilo que o teu Espírito quer ministrar na minha vida através da tua palavra. Foi o jeito, gente. Pegava o caderninho que tem aqui, abria a Bíblia, saía riscando. Hoje eu vejo essa Bíblia que eu usava na época da pandemia. Eu vejo os grifos que eu fazia. Oh, meu Deus, a bichinha. São coisinhas tão rasinhas. Eram umas coisinhas tão besta. Tinha tanta coisinha errada, tanto grifo errado, a bichinha. Mas, pra quem não sabia de muita coisa, pra mim, os pequenos grifos que eu fazia já eram os primeiros vislumbres da revelação de Deus na minha vida. Da revelação do Espírito através da palavra. Na verdade, da palavra através do Espírito. Então, hoje eu tenho a oportunidade de rever essas anotações e ver, caraca, olha quanta coisa que eu aprendi de lá pra cá. Eu consigo corrigir as minhas próprias anotações daquela época. É tão fofinho, porque parece que eu tô, sei lá, me discipulando. E eu comecei a ter um amor e um zelo pela palavra muito grande. Eu comecei a ficar apaixonada pela palavra. Comecei a estudar muito, a comprar muito livro, a ler muito livro. Pedindo sempre pra Deus aquela forcinha, né, pra estudar, porque estudar é cansativo. Estudar custa tempo. Eu tinha bastante tempo na pandemia, né? Mas tô falando assim, depois da pandemia, Deus começou a aguçar e eu comecei a sentir vontade de estudar ainda mais. Tenho vontade de fazer teologia, mas eu tive a oportunidade de fazer uma escola missionária de 1 ano. Então, assim, já foi uma experiência muito além do que aquilo que eu imaginava que eu poderia viver. E isso é decorrente do posicionamento que eu tomei lá atrás. Acho que foi 20 de julho de 2020. Desse posicionamento de dizer, ou eu arregaço as mangas e vou pra frente, ou eu vou ficar estagnada e vou morrer espiritualmente. Então, o que tudo isso tem a ver com a tia do coque? O que eu quero dizer é o seguinte, é que você não pode ficar correndo atrás de uma palavra profética para que Deus fale com você através de uma palavra profética. Você precisa buscar da fonte. Como o próprio Paulo disse, não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Eu tô dizendo que você não precisa ir para a igreja? Não. Eu tô dizendo que você não precisa de um líder, de um discipulador, de um, sei lá, de um pastor. Não, definitivamente eu não tô dizendo isso. O que eu tô dizendo é que você não pode, como eu falei anteriormente, você não pode apoiar a saúde da sua vida de fé, da sua vida cristã, na fé e na vida de outras pessoas, do seu líder. Somos todos pecadores, gente. Somos todos falhos. Se o teu pastor,
se desviar qualquer dia desses aí e precisar ser retirado da igreja, você também vai sair da igreja? Sua fé, ela vai ser abalada porque a fé de outro foi abalada? Esse é o ponto que eu quero dizer. Se Deus não usar ninguém para falar com você, você ainda vai continuar amando Deus? Você ainda vai continuar se comparando com as outras pessoas, minha amada? Não dá. Não dá. A gente não pode ficar buscando a revelação de Deus na boca de outras pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus física nas nossas mãos. Deus, ele quer falar com você todos os dias. Não precisa um raio vir, não precisa você rodopiar, não precisa você cair para trás para você sentir que Deus falou com você e que você recebeu um toque do Espírito Santo. Se você pegar um versículozinho na tua devocional que te saltou os olhos e você meditar naquilo e você guardar aquelas palavras no teu coração e você compartilhar para outras pessoas, cara, isso é tão poderoso quanto a revelação da tia do coque. Não apoie a sua vida cristã na vida de outros que estão correndo atrás. Eu lembro que quando eu era... na verdade, da minha antiga igreja, da minha primeira igreja, eu admirava muito o pastor titular lá da minha antiga igreja, porque ele era um homem super estudado. Acho que ele tinha psicologia, psicanalista, não sei exatamente qual que era a capacitação dele, mas eu admirava muito, porque ele era muito estudado, você via a eloquência que ele tinha em falar, em articular as palavras, os pensamentos, e linkar tudo. Era muito poético, era muito lindo. E diversas vezes, não com soberba, nem com vaidade, mas ele citava que buscava, tinha dias que ele não saía do quarto, que ele não saía do gabinete dele, buscando a Deus, se entregando, se rendendo, se rasgando diante de Deus, buscando a revelação de Deus a respeito de uma palavra específica e tal, sabe? Pra não falar besteira, pra realmente botar pra fora, pregar no púlpito no domingo pra uma multidão de gente aquilo que realmente o Senhor tinha revelado a respeito do coração dele ao coração dele, do coração de Deus ao coração dele, do pastor. Então, eu falava, caramba, eu pensava assim, caramba, que coisa linda. Eu ainda tenho muito pra fazer para poder receber a revelação genuína daquilo, da palavra de Deus. A gente não para pra pensar que aquela palavra do culto de domingo que o pastor prega, que é linda, que é mover assim, maravilhoso, muitas vezes custou madrugadas dele acordado, orando, jejuando, dias sem comer, sabe? Horas debruçado na palavra. A gente acha lindo a palavra, a gente acha maravilhoso, a gente até pede para que Deus nos use, ou para que Deus nos use como use o pastor, por exemplo, para que Deus nos dê a sabedoria e inteligência como deu pro pastor da gente, pro líder da gente, mas a gente tá pouquíssimo disposto a pagar o preço que os nossos líderes, nossos pastores e pessoas de referência pagam, sabe? Nossa, foi bem profundo essa, eu recebi bastante. E daí, você, assim como eu, te luto por isso, você também precisa sair do raso. Chega um momento, se você tá firme na fé, beleza, top, você tá seguindo. Chega um momento em que você quer mais. E você percebe que na medida em que você quer mais, você precisa se entregar e se sacrificar mais. Você precisa se doar mais. Você precisa derramar mais o seu coração. E você percebe que se derramar e se entregar mais não é sobre ter mais horas de serviço na igreja, mas é sobre você simplesmente se trancar dentro do seu bendito quarto, abrir a palavra, ler, começar a exaltar a Deus, começar a pedir perdão, pedir para que Deus mostre tudo que está errado dentro de você, o seu orgulho, tudo aquilo que é invisível, todo pecado invisível aos olhos humanos. Não é a saia curta, não é, digamos assim, a homossexualidade, não é
embriaguez, tô falando de pecado daqueles que estão enraizados lá dentro, sabe? O egoísmo, a inveja, a comparação, a amargura. Senhor, arranca isso de mim. A gente só tem como viver essa profundidade que a gente vê em tantos líderes quando a gente se derrama ao ponto de se rasgar na presença de Deus, sabe? Então, pra você, se você é caçador de palavra profética, se você é caçador de irmãzinha do coque, eu quero te convidar a ser aquele que entrega a palavra profética, aquele que é considerado a irmãzinha do coque. Seja, se importe mais em ser essas pessoas do que em ser a pessoa que recebe. Melhor é dar do que receber, isso é bíblico. Me veio agora na minha cabeça. Isso é bíblico, melhor é dar do que receber, melhor é ser usado, sabe? E você só tem como derramar sobre as outras pessoas quando você está cheio do Espírito. E para ser cheio do Espírito, não é indo à igreja nos domingos, não é servindo a ceia no primeiro domingo de todo mês. É buscando a Deus no secreto. É se debruçando diante dos pés de Cristo. É realmente fazer o seu melhor e o seu extraordinário no momento em que não tem ninguém vendo, apenas você e Deus. Você e Deus. E é isso, né, que eu queria falar. Eu queria falar sobre o fato de que a gente precisa buscar da fonte, gente, não tem jeito. A gente precisa buscar da fonte. Às vezes eu já recebi mensagem de pessoas, ai, caramba, tão novinha, sabe tanta coisa, fala tanta coisa, e olha que eu nem tenho um raciocínio tão muito de professora, não. Às vezes eu me embanando nas palavras. Não sei de todas as coisas, obviamente. Mas, não me gabando, pelo amor de Deus, mas eu tomei um dia, como eu falei, no dia 20 de julho de 2020, eu tomei um posicionamento. Ou eu me alimento do feijão com arroz, ou eu vou ficar no gagalzinho, vou ficar no leitinho pro resto da minha vida. E pra viver um cristianismo raso, é melhor não ser cristão, sinceramente. É melhor não ser cristão. É por isso que a gente vê tanta gente que tem, sei lá, 30 anos de conversão, que é imaturo, assim como um bebezinho na fé. E a gente muitas vezes vê pessoas que têm 5, 7, 10 anos de conversão e que fala como se tivesse vivido 70 anos de conversão, sabe? Porque busca direto da fonte. Porque não se apoia no pastor, não se apoia no culto de domingo, mas vai lá, em cima do monte, entre aspas, mastigar o alimento para depois conseguir derramar aquilo que recebeu de Deus sobre a vida das pessoas. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Espero que vocês tenham sido edificadas com essa palavra. Foi muito espontâneo, foi o que realmente Deus botou no meu coração, no secreto com Deus mesmo. Eu espero que vocês sejam abençoadas e bora pra cima, minhas queridas. Vamos sair do raso, bora ler a Bíblia, vamos gastar tempo com Deus, porque a eternidade é conhecer a Deus e a gente já pode provar um pouquinho da eternidade aqui, nesse mundo limitado, no momento em que a gente se debruça e conhecer o nosso Criador, para que a gente seja moldado por Ele. E um ponto que eu já tinha me esquecido de falar é o seguinte: tenha curiosidade a respeito de entender as coisas que vêm de Deus, sabe? A palavra fala que não vai ter resposta para todas as coisas, óbvio. Nossa inteligência é muito limitada para poder entender os mistérios de Deus. A gente não tem intelecto para isso, a gente não tem capacidade humana de compreensão das coisas que são da profundidade, extensão, comprimento, largura do amor de Deus. Então, não adianta a gente querer entender tudo, porque a gente não vai entender tudo. A gente vai morrer sem entender tudo. Mas eu valorizo a curiosidade. E não é a curiosidade de quem bisbilhota, mas existe a palavra bisbilhota? Acho que sim, né? Bisbilhotar. Mas é a curiosidade de alguém que ela quer ter uma convicção. Não porque os outros doutrinam ela, não porque alguém diz que é ou alguém diz que não é, mas porque, ouvindo as duas partes, digamos assim, ouvindo a opinião da Bíblia, a pessoa ela tem uma convicção. Não? Eu acho que
Isso não é certo. Busque ter curiosidade. Se você não concorda, se você não entende algo que o seu pastor está falando, que o seu líder está falando, o porquê que a sua igreja faz como faz, vive como vive, se move como se move, questione, pergunte a Deus, pergunte aos seus pastores, com humildade, com um coração humilde, com um coração disposto a aprender, um coração ensinável, disposto a usar o cérebro para raciocinar, para pensar. E então, daí, ter conclusões e daí como é que eu falo? Imergir naquilo que está sendo pregado na sua igreja, naquilo que está sendo ensinado. Não se apoiando. Porque o que acontece? Nos dias de hoje, muita gente se desvia botando a justificativa nos líderes. Botando a justificativa, porque na igreja só tem roubo. Porque na igreja o pastor rouba. Porque na igreja só quer tirar dinheiro da gente. Questione tudo. Inclusive até as palavras proféticas que você receber, que você sabe que é de alguém confiável, de alguém que caminha em Deus. Bota isso diante de Deus. Senhor, o que é isso que o Senhor quer falar comigo? Por que o Senhor está falando isso comigo? Será que eu não estou gastando tanto tempo em oração e em estudo da palavra ao ponto de alguém precisar vir falar comigo? E se o que a pessoa falou vem do teu coração, ministra ao meu coração, me mostra na tua palavra, me confirma isso em secreto, sabe? Não apoiem a fé de vocês na vida de ninguém, na vida ministerial, na vida de fé, na caminhada de fé de ninguém. Certo? Um beijo. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém e também vai lá no Spotify, segue o No Secreto com Deus, compartilha também o conteúdo, tá certo? Um beijo e até o próximo.